Eu queria começar a compartilhar uma palavra que acho que nasceu no meu coração na semana passada, no aniversário da pastora Cíntia. Não tenho como repetir a frase dela, mas é algo parecido com isso. Eu prefiro obedecer, porque obedecer é mais fácil. E é uma coisa que eu sinto também, que obedecer é muito fácil. Não significa que seja fácil fazer, só significa que é fácil porque você sabe o que deve ser feito. Então, a gente passa pela dificuldade de executar as coisas, mas a gente sabe o que tem que ser feito. Então, por isso que é fácil. E aí eu já quero começar trazendo sua atenção para uma frase. Jesus não, essa frase não é minha, ela é de alguém, que eu trouxe ela para mim, então agora ela é minha. Jesus nunca nos chamou para entender todas as coisas. Ele só nos chamou para confiar nele em todas as coisas. Então, quando eu obedeço, a obediência ela se torna o meu processo para confiar nele. Porque eu sei que ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou, prometeu, gerou, deixou de legado através da Bíblia. Então, a minha obediência me aproxima da vontade de Deus. E não é necessariamente fácil. Só que a gente tem essa questão de entender, né? A gente tem, e eu quero poder compartilhar algumas coisas com você, porque a gente acha que obediência é fazer de um certo jeito. A gente dá jeitinho. E ontem eu conversava com a Bruna, uma das adolescentes. E aí, em algum momento, eu não sei por que a conversa foi nessa direção, e eu falava com ela, eu falei, olha, a obediência é quando a gente faz aquilo que não necessariamente faz sentido. Aí é a verdadeira obediência, porque não me parece natural, não me parece normal, mas alguém falou que tem que fazer, e aí você faz. Então, temos um grupo de WhatsApp seleto, não é para qualquer um, é só para quem gosta de sofrer com o Rogério. E o Rogério criou um grupo chamado Homens Saudáveis. É um grupo desafiador, e ele posta vídeo e posta matéria, e aí eu não sei porquê, toda vez que eu vejo os vídeos, aquilo me incomoda. E eu vejo os vídeos, e você é desafiado a se tornar um homem saudável, não é só perder peso, mas é mudar hábito, mudar a cabeça, mudar a mentalidade. E aí, eu não vou me lembrar exatamente qual foi, mas teve um vídeo, alguma coisa que ele postou lá, que me deu um clique. Eu falei, basta eu não ter na minha casa aquilo que eu não devo comer. Porque eu não sei obedecer com comida, ok? Então, assim, tem um bicho, você pode comer 2. Não como tudo. Então, é melhor não ter. Então, sim, eu como tudo. Para mim é tudo ou nada. E aí, a gente, para às vezes obedecer, a gente tem que entender qual é a nossa limitação. Então, 2 bis para alguém pode ser maravilhoso. É suficiente, um batonzinho de chocolate. Para mim não é. Para mim é pouco, é ruim, me deixa desesperado por algo a mais. Então eu comecei a entender que tem certas coisas que para mim não convém, você já sabe disso. Tem coisas que foram problemas seus no passado, que talvez não sejam mais. A dor do outro não é minha dor, nem a minha dor é a dor do outro. Então eu posso fazer certas coisas porque elas não atrapalham a minha caminhada. O outro pode fazer outras coisas porque não atrapalha a caminhada dele. Mas eu preciso entender o que atrapalha a minha. E aí, às vezes, a obediência, que pode parecer dureza, ela só é o meu processo de cuidado comigo mesmo. E às vezes a gente busca em Deus, né, respostas. E quando Ele não responde, ou quando a gente não entende o que Ele está falando, a obediência é o que faz a gente continuar andando naquele curso. A obediência é o que faz você se aprumar. Você fala assim, não, mas a palavra de Deus diz isso. Eu entendo aquilo, busco aconselhamento. Então eu começo a caminhar naquilo que me direciona, mesmo que não me faça sentido. Mesmo que eu não consiga entender. E aí hoje eu queria colocar alguns pontos sobre essa reflexão, refletir sobre esses pontos. Se você puder abrindo sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 19. Você talvez já tenha cantado, você talvez já tenha lido, mas eu queria que hoje você entendesse algo muito simples, mas que é extremamente profundo, complexo, e espero
que te ajude a conhecer um pouco mais daquilo que Deus planejou para a sua vida e talvez o quanto você ainda precise obedecer. Então, Êxodo 19, versículos 3 a 6. Êxodo 19, 3 a 6. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, ele disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então essa é a mensagem que Moisés traz. E aí a gente tem que entender algo. Não é um reino de sacerdotes, não é um reino com sacerdotes, é um reino de. Então isso já faz uma diferença, porque um reino com sacerdotes significa um reino onde tem muitas pessoas e dentre essas pessoas alguns são sacerdotes. Aqui não. Deus está revelando uma outra coisa. Ele falou, é um reino de. Todos são sacerdotes. E talvez você intuitivamente já tenha cantado um louvor da pastora Ludmila, que eu acho que é Cordeiro de Deus o nome, não tenho certeza. E ela retrata uma passagem de Apocalipse, acho que capítulo 9, que vai lá e fala que Jesus foi entregue, e o preço que foi pago foi para que nós pudéssemos ser reis e sacerdotes. Então a vontade de Deus é que nós, que somos a nação eleita, o povo escolhido, aqueles que conhecem a verdade, que o conhecem, sejamos sacerdotes. E aí, a gente às vezes não se dá conta do que isso significa. Deus quer que cada um seja um sacerdote. Sacerdote é aquele que vai à frente do povo. É aquele que busca uma resposta. É aquele que clama de uma forma talvez diferente, e não é nada diferente na forma, mas é pelo entendimento. O sacerdote é aquele que tem uma clareza de entendimento de quem ele é, de quem Deus é. Tem uma clareza de que Deus vai à frente como escudo e fortaleza. Então, quanto mais ele avança, mais esse escudo e fortaleza vai à frente. Então, o problema não é avançar. Ele sabe que Deus vai avançando junto, desde que ele esteja na direção. Então, essa é a consciência de um sacerdote. Só que requer a obediência. Porque o sacerdote precisa de disciplina. E muitas pessoas, às vezes, não se dão conta, né? Não, tem uma campanha de oração, glória a Deus, estão orando por todos os nomes. Meu nome está na lista? Não, se tiver, bênção demais. Não, pastor, eu me lembro quando a gente estava lá em São José dos Campos, eu não me lembro agora do nome do pastor que estava lá, e ele contou uma história muito bacana, acho que o pastor Sérgio já falou sobre isso aqui. E no início de uma reunião, uma senhora estava na reunião no fundo, e o pastor estava, acho que, pensando ou meditando sobre a palavra, e aí ela falou que Deus te use, porque a sua palavra vai me trazer direção. Ou algo nesse sentido. E aí eu não estou me referindo a ela, mas eu estou referindo a um pensamento. Muitas vezes a gente espera que alguém faça coisas que a gente não faz. Então eu repito e repito isso toda vez, de uma fala do Rogério que me constrange, é o meu pensamento. Nós, homens, temos que acordar de madrugada, não são só as mulheres que oram. E eu não consigo. E isso me desafia, mas eu falo isso com desafio, eu tento, eu boto o despertador. Eu não desisti. Porque para mim é um desafio, eu acredito que Deus tem algo extraordinário para aqueles que obedecem, que buscam, que vão atrás, que se sacrificam. Então é o meu desafio. Tenho tentado. Em algum momento eu vou conseguir fazer mais, vou conseguir dar mais para Deus, vou me entregar mais. Mas essa é a busca por essa obediência e por essa disciplina. Então obedecer requer disciplina. A disciplina dos sacerdotes não era somente de ofício, mas para não perder o foco. Então a gente gosta de ouvir as histórias das pessoas que conquistam. A gente acabou de passar pelas Olimpíadas. Ontem minha esposa estava de noite ouvindo um vídeo, uma entrevista com a Rebeca, a da ginástica. Eu ia falar Jade, nem não acompanho tanto.
E aí ela vai contando os sacrifícios da rotina. Não, eu tenho que fazer isso, eu sou toda regrada, eu tenho que acordar, eu treino não sei quantas horas por dia, eu como assim, eu faço assado. E aí, por um segundo, você para pensar e fala, essa vida não pode ser boa. Sim, porque eu acordo às 8, eu tenho que comer isso, eu como 3 ovos, eu como não sei o quê. Em algum momento você fala, meu Deus, não dá para fazer nada. Não, é isso. E essa pessoa, com o foco e com a obediência, alcança um resultado que muitas pessoas param no meio do caminho. Então, o que determina a excelência dela é o nível de disciplina. Tem talento, tem tudo, mas a disciplina dela determina o êxito. E a gente não consegue, eu não consigo. Eu sou o primeiro a achar jeitinho para alguma coisa. Essa semana eu conversava com o pastor Sérgio, né? A minha esposa, ela acha que eu sou metódico. E aí ele estava falando isso para mim, não, porque você não sou metódico. É porque eu deixo organizado, porque eu já sei o que eu tenho que fazer, e a minha cabeça se programa para fazer aquilo ali. Então eu já sei o que tem que fazer, está tudo certo, eu sei o que o outro faz, cada um vai, está tudo bem. Porque eu não sou um cara disciplinado. Se deixar, eu não sou disciplinado. Ó, eu prefiro não assumir publicamente nenhum compromisso. Ó, vou contar outro segredo. Eu já estou lendo o livro do discipulado. Ah, mas você está lendo porque você está interessado? Não, é porque eu tenho dificuldade com a disciplina de ler todo dia. Então eu comecei com antecedência, porque eu me conheço. Então eu leio, eu tomo nota, eu rabicho, eu gasto tempo, mas é uma necessidade minha. Como eu já sabia que ia acontecer, tínhamos um livro lá, compramos outros, mas tinha um. Eu preciso, porque eu sou uma pessoa com dificuldade de disciplina. De manhã, eu posso chegar no meu trabalho entre 8 e 10. Aí eu saio entre 5 e 7. Irmãos, eu moro a 15 minutos a pé do meu trabalho. Eu conto na mão quantas vezes eu cheguei antes das 9. Não chego. Mas eu acordei 7. Mas eu chego atrasado com calma. Eu sou ruim. Entende? Mas é verdade, então eu me conheço. Então por isso que eu digo, eu poderia ter um bis? Poderia, mas eu não consigo. Então eu preciso achar dentro de mim, nas coisas que estão à minha volta, como eu posso fazer as coisas que eu preciso fazer, como que eu posso obedecer, como que eu posso me entregar, como que eu posso manter um foco. Isso é individual. Só que cada um de nós foi chamado para ser sacerdote. E para ser sacerdote tem coisas que você tem que fazer, e não importa como você vai fazer, para você chegar para fazer, você vai ter que fazer. Essa é a expectativa de Deus para você. Você vai ter que fazer porque isso arde no seu coração. Você vai ter que fazer porque você busca fazer a vontade de Deus. Então Deus vai derramar na medida em que você fizer. E você sabe disso. Então você vai ter que achar a sua forma de executar todas essas coisas. E os sacerdotes, eles têm que ter uma sensibilidade diferente. E aí é a parte que para mim... Eu converso com o pastor Sérgio, eu falo, eu sou um cara diferente. Não é só na forma de falar, eu penso diferente. Se você for perceber, homens de Deus, referências de homens da fé, eles não tiveram respostas de Deus normais. A gente busca em Deus, e você ora a Deus, Senhor, eu quero um aumento, por exemplo. Estou precisando de uma renda, estou isso. Então, o que você ora? Senhor, eu preciso de mais dinheiro. Você não ora para, Senhor, me dá sabedoria para controlar meu recurso. Não, eu quero mais dinheiro. Aí no seu mais dinheiro não significa que você vai mudar de trabalho, trabalhar mais longe. Não, é só fazer o que você está fazendo, mas ganhando mais. Então a gente se condiciona a que aquilo que tem que ser bom ao meu pedido de oração é algo que aos meus olhos faça sentido. Mas, por exemplo, Moisés abriu um mar. Você vai lá na beirada, mas peraí, é muita água. Não é normal aquilo que Deus falou para Moisés. E aí eu vou continuar com Moisés. Não é normal, fere a rocha. Não é normal. Não é normal falar com um arbusto. Não é. Entende? Não é normal, mas a gente quer respostas normais de Deus. Deus fala de um jeito que eu entenda, que faça sentido na minha cabeça, que a minha estrutura, a minha volta seja desse jeito. Então eu entendo. Beleza. Mas e se ele chegar para você e falar assim, conversa com poste? Porque tem gente que acredita em poste. Vai lá, traga a pessoa amada, ele tem fé no poste. Você entende? Você faria alguma coisa diferente do que você faz? Será que você conseguiria? Eu não sei. Mas os desafios são esses.
Então, quando você se torna um sacerdote, quando você busca a presença de Deus, quando você está clamando por algo, você tem que estar aberto a ouvir uma direção diferente de Deus, porque Deus não fala necessariamente de um jeito óbvio. Deus testa a sua fé, Deus testa a sua obediência. Por quê? Porque Ele precisa te levar para um novo estágio, para ele confiar algo novo a você, Ele precisa ter certeza que você vai cumprir com a vontade. Continuando aí, por favor, Êxodo 20. Olha que coisa curiosa, nos versículos 18 e 19. E aí essas manifestações que eu falei, não parece manifestação de Deus, né? Falar com arbusto. Não, isso não é uma coisa de Deus. Fala de um outro jeito, tem uma voz forte, igual a do pastor Serjão, uma voz marcante. Mas olha aqui, Êxodo 18. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco, e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Olha que coisa curiosa do povo. Moisés falava com Deus. Moisés estava morto, sim ou não? Mas quando eles chegam perto, a montanha treme, está lá rolando trovão, está um negócio, uma pirotecnia acontecendo, e o povo fica com medo. E a gente canta esse louvor, o Morada fez um louvor que passa por isso. Nós não queremos buscar, queremos boas palavras, não queremos orar, mas queremos respostas. Queremos ser mais santos, mas não queremos pagar pelo preço da santificação. E aí aqui, o povo tem uma coisa que eu gosto. O povo entendeu uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. Eles dizem aqui, não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Eu estou tirando de contexto, tá? Você vai me perdoar. Meu irmão, toda vez que você chega perto de Deus, alguma coisa em você morre. Entende? Uma vontadezinha sua morre. Um entendimentozinho seu morre. Alguma coisa que estava lá cheia de vontade dentro de você morre. Não, eu nunca passei por isso. Então, talvez você não esteja entendendo Deus direito. Porque eu me aproximo de Deus, Deus fala, Deus me confronta, Deus me alinha. Então, filho, estava tudo certo, mas aí você vacilou aqui, você fez isso de outro jeito, você volta para cá. Alguma coisa é confrontada quando eu chego perto de Deus. Então o povo, talvez sem querer, sabia. O povo, na verdade, estava com medo. Mas eu gosto. O povo entendeu, alguma coisa vai dar errado. Então, a gente tem que parar com essa história de buscar respostas. Eu falo isso, e você entenda com todo carinho. Gente que é sommelier de culto, né? Não. Hoje de manhã eu vou para a Lagoinha dos Estados Unidos, e é bênção. Não, eu vou ouvir Luiz Hermínio lá no Mevan na terça, na quarta eu vou ouvir um pastor de Paris, na quinta do Japão, na sexta. Mas, irmãos, nós precisamos estar aqui em comunhão entre nós. Esse discipulado é para nós aqui crescermos como sacerdotes debaixo de um propósito, de uma visão que Deus deu a essa comunidade local. E aí a gente vai ouvindo coisas que tem muita coisa boa, claro que é, mas a gente tem que entender que Deus está se manifestando para nós aqui, para esse povo, e está dando uma direção. E se você entender bem, olha como é que Deus vai transformando durante a caminhada. A gente fala povo, mas quem sai do Egito, junto com Moisés, é uma família, e vira uma nação. Então esse crescimento, esse amadurecimento vem com cumprir a vontade de Deus. Eu não estou falando de tamanho, eu estou falando da gente como propósito e se aperfeiçoando. Mas os sacerdotes têm outro trabalho. Os sacerdotes também cuidam do templo. É verdade. Mas os sacerdotes fazem uma coisa que seja ainda mais importante. Vá abrindo, por favor, a Bíblia no Levítico, no capítulo 9. O sacerdote também cuida do fogo da presença de Deus. O sacerdote também gera nele, no dia a dia e na vida dele, a manutenção, o cuidado do fogo da presença de Deus. Então, às vezes a gente quer ser povo, porque alguém vai fazer domingo, alguém vai trazer a palavra, domingo. Então, mas na oração, que a gente estava aqui antes do culto, ouvindo o louvor, a gente está mantendo dentro de nós, a gente está mantendo o fogo da presença de Deus ativo.
E Levítico, no capítulo 9, depois você lê, ele é um capítulo cheio de detalhes, do cuidado, do zelo, a obediência do sacerdote para que aquela cerimônia fosse excelente. Então, ela é uma cerimônia, obviamente, preparada naturalmente, mas com uma expectativa da manifestação de Deus. E aí no versículo 22 a 24, eu não tinha falado. Levítico 9, 22 a 24. Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e, quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Versículo 24. O fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Deus acende o fogo, você só cuida. Lembra da candeia? Lembra de tantas passagens? Então, alguma coisa acontece, você só precisa cuidar, ser zeloso. E aqui ele mostra, quem faz o fogo saiu da presença de Deus. A presença de Deus gera um fogo. Todos percebem quando Deus se manifesta. Você sente, você sabe, alguns pelo choro, outros porque se manifestam de outra forma. Então a gente vê. Só que quando a gente sai daqui, alguma coisa faz a gente perder essa conexão. A gente vai se perdendo. Eu vou finalizar abordando isso. Então, quando a gente chega aqui, seja numa reunião de domingo, numa reunião de oração, seja numa reunião de discipulado, seja numa rede de homens, de mulheres, de casais, quando nós estamos aqui juntos, numa reunião de santos, nós somos tocados por um fogo. Esse fogo, ele vem dentro de nós. Tem dias que a gente sente ele menor, maior, mas tem um fogo. A gente sai daqui tocado pela presença de Deus. E aí o nosso trabalho é pegar esse altar, ver o fogo e manter. Mas como é que você mantém o fogo estando obediente e sensível à presença de Deus, à vontade dEle? Então eu não posso querer manter um fogo, naturalmente falando, jogando água, não repondo carvão, abafando. Não posso. Essa semana aconteceu uma coisa curiosa, vocês estão muito sérios. Eu falava com uma pessoa no trabalho, aí não sei exatamente o que a gente estava falando. Foi quinta-feira, eu vim aqui ter uma reunião com o pastor. E eu falei, não, eu estou indo que eu vou ter uma reunião com o meu pastor. Ah, você é da igreja? Aí eu falei, sou. Qual igreja? Aí eu comecei a explicar. E aí eu não sei em que momento eu comentei, não, porque eu sou pastor lá também, sou um pastor auxiliar. É? Aí eu falei, mas peraí, não, tem alguma coisa errada. Eu não guardei esse segredo. Aí eu falei para a pessoa assim, fulano, você sabia que eu sou pastor? Ué, você já falou, então, vou falar. E umas pessoas em volta sabiam, mas a pessoa não tinha se atentado para isso. E aí eu parei para pensar. Uma das coisas que a gente faz quando a gente está cheio da presença de Deus e a gente não deve fazer é abafar. Então eu parei para pensar, falei, meu Deus, eu abafei alguma coisa que ela não viu. Percebe? Eu não senti isso como um peso, mas como um desafio. O que eu fiz que ela não percebeu? Será que eu abafei? Será que eu escondi? O que eu fiz? Porque a lâmpada, ela precisa vir a luz. A candeia, ela não fica escondida, ela vem. Então, em que momento a minha luz não iluminou a vida dela? E aí eu tenho que pensar, alguma coisa que eu não fiz, ou que eu fiz errado, não gerou a ela a percepção, talvez não que eu fosse pastor, mas, bem que eu imaginei. Porque no meu processo seletivo, quando eu entrei para onde eu estou, um diretor que é cristão, na minha entrevista, acabou, quando eu entrei, ele falou, eu sabia que você era cristão. Quando você falou isso, quando você falou aquilo, eu tinha certeza que você era. Falei, poxa, que legal. Aí eu parei para pensar, falei, por que ela não sabia? Ela trabalha comigo, é da minha equipe. E aí eu fui desafiado para casa, falei, meu Deus, eu preciso dar um jeito. Assim, amanhã, Jesus, exército de Deus, eu vou fazer alguma coisa, porque assim, não apareceu. Vou um paletó, um broche, eu vou botar uma Bíblia, alguma coisa tem que fazer, porque ela não percebeu. Pode ser. Eu não vou nem tentar, mas é. Então, manter o fogo é isso.
é a gente estar atento a essas pequenas coisas e falar, por que ela não percebeu? Por que aquela pessoa precisava de uma oração e eu não tive a ousadia de orar? Por quê? E aí você vai falar, você pode ter N argumentos, não, porque só quem pode orar para libertar é o pastor Sérgio, o ministério dele é libertação, tal. Não, irmão, você de graça recebeu, de graça você vai dar. Então você tem algo dentro de você que seja o amor de Cristo, que seja, não importa o que, então você de graça tem a obrigação cristã de dar, de abençoar. Então por que você nega alguém a oração? Por que você nega na sua vida a presença de Deus? Porque a hora que a presença de Deus, pensa, você está andando na rua e alguém que está doente é curado. Esse relato existe. Está distante de você? Não. Mas a gente precisa fazer com que esse fogo, que essa labareda seja sempre crescente. Essa labareda sempre está maior. E isso faz parte de olhar e falar, meu Deus, eu tenho uma disciplina de buscar Deus. O que aconteceu que eu abafei? O que aconteceu que eu não consegui fazer com que as pessoas vejam o fogo? Quando eu me converti, isso foi há alguns anos atrás, eu não vou me lembrar o ano, mas tinha muita manifestação de Deus. E tinham histórias, e a gente era confrontado pelas histórias. E eu sempre fui um cara que eu não acreditava em Deus quando eu fui à igreja e eu me entreguei a um processo de conversão. E aí eu me lembro de uma notícia, que não foi da Lagoinha, mas uma igreja lá em BH. Eu não sei, me foi dito, eu quero acreditar que sim, ok? Não estou dizendo que está escrito em algum lugar, não sei. Mas dizia que um dia, numa reunião, estava acontecendo um culto, e aí os vizinhos chamaram os bombeiros, ligaram. Cara, que a igreja do lado está pegando fogo aqui do lado, meu Deus, tem que vir. Aí vem bombeiro, no meio da reunião. Para o bombeiro. E os bombeiros chegam, eles entram assim, meio que empurrando. Para aí, falaram que tem fogo, eles entram e não tinha nada. Mas os vizinhos enxergavam em cima da igreja labaredas de fogo. Não eram cristãos, estavam em casa na hora do culto, mas enxergavam as labaredas. É igual a Rua Azul, isso aconteceu. Isso não é fantasia. Está lá, aconteceu, tem registro. Mas o que está acontecendo é que a gente não consegue mais manifestar. É porque nós não assumimos o nosso papel de sacerdócio. Nós não conseguimos manter essa labareda e esse fogo aceso. A gente não sabe mais como é que a gente bota carvão em cima disso, do fogo que está ardendo. Então, como é que é? Na hora em que eu já estou a sentir a presença, então eu vou jejuar, eu vou clamar mais, eu vou buscar uma disciplina de fazer algo diferente, eu vou ler mais, eu vou me entregar mais, eu vou pregar mais, eu vou orar mais. E essa labareda vai subindo. E aí aquilo que já aconteceu, acontece de novo. Mas a gente acha que vai acontecer quando vier uma palavra do púlpito. Não. Os pastores falaram que agora teremos uma reunião na quarta-feira. Essa reunião vai ser poderosa. Não, irmão, vai ser poderoso terça na sua casa, segunda na sua casa, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu queria fazer 2 alertas e aí pegar a reta aqui. O primeiro alerta é esse. Temos que manter o fogo que sai da presença de Deus e que vem para a nossa vida. Esse é um desafio. Então tem a obediência e tem a disciplina. Obediente porque Deus já disse coisas que Ele gosta e coisas que Ele não gosta. Disciplina para a gente se manter fiel a fazer aquilo que Ele gosta. Evitar fazer aquilo que Ele não gosta. Por quê? Porque obedecer é mais fácil. Se Deus falou que isso agrada o coração dEle, isso o atrai para perto, isso me coloca no centro da vontade, então essa obediência é que eu tenho que buscar. Não é tão difícil. Só é difícil de executar. Segundo alerta. Quando a Carolina era pequena, a gente indo num médico, num psicólogo, eu não lembro exatamente quem, falava que para educar uma criança da melhor forma, você não tem que educar dizendo não. Aí eu falei, peraí, aí deu ruim porque eu fui criado ouvindo não. Então, eu adoro falar não. Não é bom. Não é sinal de parar. Aí ele falou, não. A forma mais eficaz não é você falar, não come em cima do sofá. A forma eficaz é dizer, coma sentado à mesa. Aí eu falei, mas toda hora eu tenho que ficar invertendo?
Aí o psicólogo me falava algo, aí eu não sei se é uma doutrina, não sei como é que é. Aí ele falou, faz um teste. E aí eu quero passar para vocês o mesmo teste. Não pense num hipopótamo amarelo. A gente não consegue. Porque o não, ele atrai. É, exatamente. Hã? Então, não pense num cachorro roxo. Você mudou a raça, não é a mesma raça, mas... E aí, ele começou a me explicar. E aí ele começava a dizer, pilotos de carro de corrida, pilotos de avião, e várias profissões que têm pouco tempo de raciocínio, você não ensina para ele dessa forma. Então, se você está num carro de corrida off-road, ou sei lá o que é, assim, ó, não bate nas árvores. A chance dele bater é enorme. Porque ele vai tão focado no que ele não pode fazer, que aquilo atrai a atenção dele, atrai o olhar. Então ele vai, não, pum, bateu. Avião, esses da Red Bull, que tem fazendo concursos de voos e tudo mais, nunca é, não passe ali. O que eles treinam é, passe aqui. Porque ele não precisa prestar atenção no que ele não tem que fazer. Ele só tem que prestar atenção no que ele tem que fazer. Então é um condicionamento mental. Não foi muito fácil para mim. Ainda não é. Mas isso acontece. Se é uma teoria, se não é, para mim fez sentido. E aí a gente tenta aplicar essa verdade em casa e por vezes a gente consegue fazer esse processo bonitinho e a gente consegue resultados extraordinários. Vá abrindo, por favor, sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. E aí depois você deixa aberto, por favor. Gênesis 2:16. (16) 16 e 17. Mas o Senhor Deus ordenou. Você já conhece essa passagem? Coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer tudo, a frase ela é boa, é positiva, é bacana, é jóia, isso aqui você pode fazer. E quando eu ouvi isso do psicólogo, essa passagem sempre fica na minha cabeça. Olha, tudo que você pode. Porque quando a gente se converte, e aí quando eu me converti a gente fez um retiro, a nova vida em Cristo. E aí tem várias passagens, pode, agora você vai largar isso, agora é isso, agora não. E uma hora eu parei e falei assim, poxa, é só não, né? E parece que a vida cristã é muito ruim. Você não participa de festa, você não bebe, não fuma, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Não. Mas eu acho que essa abordagem ela é diferente, porque a resposta do não, ela não é satisfatória. Outro dia eu pregava para os jovens, lá em Petrópolis, numa célula de jovens, até de outra igreja, e eu falava com eles. Falei, realmente, tem coisa que eu não posso, mas tem coisa que você nunca experimentou. 15 anos de idade. Você nunca experimentou o que é acordar de manhã e ter certeza de que a misericórdia do Senhor se renovou. Você nunca acordou, você nunca andou e se sentiu cheio da presença do Espírito Santo. Então não é sobre o que a gente não pode, é sobre aquilo que Deus oferece. Aí a gente esquece. Então a gente prega errado. Por isso que eu queria estar hoje de manhã no evangelismo e eu entendi errado. Porque a gente tem que abordar as pessoas dizendo que elas ganham com Cristo, não é o que elas perdem para o mundo. O mundo não tem nada de bom para oferecer, por que a gente vai valorizar? Então, cara, você vai experimentar a vontade de Deus, Deus vai falar o teu coração, você vai sentir Deus falando, você vai ouvir um louvor, aquilo vai te dar um trimelique da ponta do pé até o último fio de cabelo, você vai ficar doidão, é bom demais. Então, você não vai mais precisar usar essa roupa, não vai poder mais aquilo, você não vai poder aquilo outro. A nossa abordagem tem que ser outra, muitas vezes, até para a gente. Meu Deus, mas eu queria tanto fazer isso. Mas olha o quanto que Deus te oferece. Mas, enfim, Deus falou para Adão de uma forma muito positiva. E de diversas formas, Deus faz a mesma coisa com a gente. De diversas formas, você vai ver Paulo exortando, mas ele está dizendo, olha, o caminho certo é esse aqui que é bom. Agora avança um pouquinho, Gênesis 3, de 1 a 6.
A serpente. Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, a serpente perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Irmãos, é tanto não que é difícil entender nessa frase, né? Tem dois. Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma? Aí já virou não. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. Então a mulher até aí tinha entendido, Não, pode. É só do fruto que não está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. Aí pula para o versículo 6, por favor, para ganhar tempo aqui, que eu me perdi hoje. Versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Você conhece a passagem de Davi, que um dia estava lá, olhou e... Não é que tem uma mulher aqui? Essa mulher estava sempre lá. Mas algum dia, ela foi personificada como uma mulher que o atraía. Aqui foi a mesma coisa com o fruto estava lá. Eva nunca tinha se interessado pelo fruto. Agora ela foi chamada a atenção. Olha, não é bem isso. Não, é muito não. Aí ela vem e fala o seguinte: a mulher viu que a árvore era linda. Nunca tinha chamado a atenção dela. E que o seu fruto parecia delicioso. E aí desejou a sabedoria que ele lhe daria. Percebe que aqui mudou a história, ela começou a prestar atenção no que nunca tinha prestado. E aí ensina para a gente uma coisa muito simples: o do nosso olhar, a decodificação do nosso olhar. Porque até então, a mulher estava tranquila. Em um determinado momento, ela idolatrou o que ela via. Aquilo que ela via se tornou o foco da atenção e foi colocado na frente daquilo que Deus havia dito. Então, aquilo que substitui Deus se torna meu ídolo. Então, ela começou a idolatrar aquele fruto, ela começou a idolatrar a árvore, o fruto que vinha da árvore, ela começou a idolatrar toda aquela circunstância. E aí a verdade espiritual é distorcida. Acabou. Não deve ser de todo ruim, porque a árvore é boa, o fruto é maravilhoso. Olha que fruto é esse. Olha, Adão, que frutinho suculento. Olha, deve ser molhadinha, docinha. Mas ela nunca teve essa curiosidade antes. E aí não precisa abrir, porque você já sabe lá em Mateus, que quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Então, em várias passagens, a Bíblia faz uma referência daquilo que é eterno e que se torna negociado por aquilo que é por coisas momentâneas. Porque essas coisas momentâneas, sejam elas setas, sejam elas intenções do inferno, sejam elas, não importa, estão à volta. Que a gente negocia o eterno pelo aparente. Não é pelo presente, eu estou falando, é pelo aparente. Porque aquilo ali nunca teve importância, agora tem. Então, eu trabalho bem, sou bom no meu trabalho, estou feliz no meu trabalho, mas em algum momento, aquela pessoa trabalha menos do que eu e ganha mais. Em algum momento, alguma coisa acontece, aquele cara que era meu amigo já não é tão legal assim. Em algum momento eu caminho para Cristo, as exortações que eu levo de líderes, de homens mais velhos, pessoas que já passaram por isso, no início é bênção. Em algum momento eles não sabem do que estão falando. Em algum momento. Não, se eu fizer isso não vai dar tão errado assim. E é aí que começa o problema da manutenção do fogo. Pequenos desvios, pequenas coisas apagam o fogo. Se eu não boto a brasa, ela vai definhando. Se eu não cuido para limpar das cinzas e organizar, o fogo vai morrendo. Se não tiver uma gordura, o fogo não sobe a uma grande altura. E eu tenho que ficar abanando, eu tenho que fazer muito esforço para aquilo. Então, se não tem gordura é porque não tem sacrifício. A gordura vem do sacrifício. Então, se eu não boto nada naquele fogo, eu quero ficar abanando, eu vou ficar abanando até alcançar. Aí eu vou comprar um ventiladorzinho, eu vou dar um jeito.
Mas aí o que acontece quando eu boto o ventiladorzinho e eu faço alguma coisa para aquela brasa subir? Eu acabei de negociar. Não. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso oferecer nada para o Senhor. Porque o fogo da presença de Deus é que realinha a gente, o nosso olhar para o centro da vontade de Deus. É esse fogo da presença que alinha, tira o que não presta, purifica, o fogo purifica. Então eu preciso começar a dar valor a esse fogo, porque é ele que vai me manter no centro da vontade de Deus, ou vai me colocar naquele lugar. Então eu saio, aí o fogo me traz. Aí eu vou para um lado, eu volto para cá, ó, o fogo começou a baixar. E o meu termômetro é literalmente um termômetro, é a temperatura, o quanto do fogo de Deus está dentro de mim. Pouco, muito, alto, baixo. Estou queimando alguém ou não estou? Não estou queimando ninguém. Então está errado. Então não adianta a gente só sentar para falar de evangelismo se a gente não gerar um fogo que queima. Não adianta a gente querer fazer coisas e discipulado se eu vou chegar lá para ler e eu não estou acreditando que aquilo ali é bom para mim. Não adianta eu querer ler um livro que vai ter sim, alguma semana que vai ter uma coisa, isso eu já sabia, então eu vou parar de ler na metade aqui do capítulo. Não, é para ler até o final. Por quê? Porque às vezes é numa pequena palavra, numa pequena frase, no finalzinho do capítulo que você já sabe tudo, mas é aquela frase que faz toda a diferença. Você fala, meu Deus, é isso. É aquela frase que faz você olhar e falar assim, é verdade. Há algum tempo atrás eu comecei a olhar um fruto que não era para eu olhar, eu comecei a cobiçar e eu não devia ter cobiçado. É verdade, foi uma pequena coisa que me desviou. Porque Deus se manifesta em detalhes, pequenas coisas, que passam ao largo do que a gente vai vivendo, E outro dia eu estava andando com o Henrique, de carro de manhã, e eu já falei isso várias vezes, eu amo... Tem um livro, eu acho que eu escolhi os cravos, E aí eu gosto de uma frase, eu não sei se é um capítulo ou uma frase, que ele fala, Deus escolheu o verão para te mandar flores. Cara, isso é maravilhoso. Você acordar, e eu moro em Itaipava, então é planta, meu filho, olha só, Deus te ama muito, olha aquela flor, olha essa vegetação, olha o sinal. E aí eu tenho chance de conversar com ele sobre pequenas coisas, e eu tento inflamar ele, para ele perceber pequenas coisas. Meu filho, às vezes ele não entende, mas eu quero falar, e o problema é dele, tem que ouvir. Né? Assim, tá no carro, eu que dirijo, eu vou falar, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa, aquilo que o homem faz é completamente diferente daquilo que Deus faz. Aí ele falou, como assim, pai? Eu falei, olha ali, olha a montanha, tá vendo? Um bando de árvore. Tá organizadinho? Não. Eu falei, pois é, porque Deus faz em abundância. Quando o homem faz, ele bota um atrás do outro, reguladinho, tudo. Não, Deus faz em abundância, e nasce, procria, e cria mais, e faz de outro jeito, e vai. Deus faz só aquilo ali, o homem faz só naquele terreninho, faz um buraquinho, bota uma florzinha, tal. É tudo muito organizado, é sistematizado. Quando o homem bota a mão, ele tenta organizar. Quando Deus faz, ele quer em abundância. É uma bagunça com gerência, sabe como? Vamos lá, é isso. É igual derramar. A gente às vezes faz reunião e a presença de Deus se manifesta. Quando a gente foi no resgate, alguma hora tem que acabar. E aí eu me lembro que eu não vou expor a pessoa. E aí foi um determinado momento, a presença de Deus estava deliciosa lá, e o rapaz estava deitado no chão. E aí, não, a gente tem que chamar porque tem almoço. Falei, deixa o cara aí, deixa ele aí, fica aí o tempo que for. Por quê? Porque debaixo de Deus tem uma bagunça santa, mas tem a gerência, tem a coordenação. Mas, cara, em que momento a gente precisa... Não, vem cá. E isso é difícil para mim, irmãos. Porque eu sou o cara que eu gosto de obedecer. É para fazer o quê? Então é isso, tá bom. Se sair do rumo, tira a minha organização, aí eu não sei mais o que tem que entregar, aí vira um problema para mim. Então eu sou confrontado por isso, porque a gente não pode ser rígido. Porque a pessoa que é rígida não vai conseguir entender. Então, para ali do lado do mar, levanta o teu cajado que o mar vai abrir. Vai abrir nada? Claro que não vai. Não vai abrir. Fere a rocha, vai sair uma água. Conversa ali com a sarça, vai lá para o arbusto, conversa com ele. Fala aí, arbusto. Não vai. Só vai fazer isso quem for sensível. Só vai fazer isso quem conseguir entender que Deus se manifesta em abundância, de uma forma não previsível, muitas vezes. Mas a gente vai se encaixando, eu vou me encaixando, a gente vai... Por quê? Porque às vezes a obediência enrijece. Mas às vezes a obediência é bênção, é disciplina. Mas a gente tem que
tem que olhar como sacerdote, sabe? A gente tem que estar aberto a Deus fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa inesperada. Então, irmãos, eu termino com isso. Relembrando os 2 alertas. Nós temos que manter o fogo da presença de Deus. Na hora em que a gente sai daqui, e a gente já teve tantas reuniões maravilhosas, a gente já teve tantos encontros importantes durante a semana, tanta coisa que Deus fez, se manifestou. Aonde está isso? Se você procurar dentro de você, você vai lembrar. Ah, é verdade, naquele dia o fogo ardeu. Naquele dia o fogo lambeu. Eu me lembro disso, meu Deus, que dia maravilhoso. Aquele dia que eu estava louvando em casa, aquele dia que tocou aquele louvor. Você lembra? Então você sabe do que eu estou falando. O fogo ardeu, o fogo lambeu, aquela labareda alta, boa, gostosa. Mas o que aconteceu que ela baixou? Será que você tem dado valor àquilo que não é para dar valor? Será que você está olhando aquilo que não é para você olhar? Será que há uma escuridão dentro de você? Em que momento você permitiu que o teu olhar determinasse aquilo que está dentro do teu coração? E aí você não percebe. E eu não estou falando de você, estou falando talvez até de mim, na reflexão lá do trabalho. O que será que aconteceu que a minha boca não falou do que meu coração deveria estar cheio? Eu deveria ter dito alguma coisa. Então, irmãos, eu sei que talvez isso traga um confronto, mas pelo contrário, eu gostaria que você saísse daqui estimulado. Sei que vai ser difícil fazer isso agora. Porque no final das contas é o seguinte, não importa o fogo que está aí, agora, o que estava ontem, hoje, até 10 minutos atrás. O que importa é a capacidade que você tem de agora, ainda voltar, porque como hoje é o dia da ceia, você tem uma oportunidade diferente de olhar, de se alinhar com Deus, se avaliar. Senhor, esquadrinha meu coração, me mostra o caminho mal, me mostra aquilo que me tira do centro da tua vontade. Hoje é uma manhã especial, porque você tem condição de voltar e fazer com que o fogo seja reorganizado no teu coração, para que o fogo de Deus arda, para que a labareda de Deus suba, e que você saia daqui quente, ardendo, lambendo em fogo. E aí amanhã você fala, meu Deus, é isso que eu tenho que manter, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer, meu Deus, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer diferente. Irmãos, é coisa pouca que esfria o fogo. Para fazer o fogo ser mantido dá muito trabalho. Para apagar o fogo é tão fácil. É uma série, é um filme, é um amigozinho do céu que senta do lado. É um irmão que passa um perfume diferente, uma irmã que passa um perfume diferente. É fácil. Tudo isso. Não. A árvore é boa, é bonita. O fruto não é tão ruim assim. Então, irmãos, que você tenha a capacidade agora, sozinho, com você, de olhar para isso, limpar o altar. Porque o sacerdote limpa o altar antes de fazer a oferta. Limpa o altar. Tira tudo aquilo ali que não vem da vontade de Deus. Faz, tira. Ai, mas tem coisas que eu vou ter que esfregar porque a grelha está suja. Desculpa eu fazer esse tipo de alusão. Mas é isso, então esfrega. Porque quando esfrega, não esfrega com papel não, irmão, é com bombril. Se talvez você tenha que esfregar alguma coisa dentro de você que doa, esfrega logo. Vai, deixa essa gordura, se entrega como um sacrifício. Se coloca em cima e deixa essa gordura cair, deixa agradar o coração de Deus. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que gritar, grite. Não é sobre isso. É sobre você sair daqui ardendo em fogo, porque Deus vai trazer o fogo. E você, como um sacerdote, uma sacerdotisa consciente, você vai cuidar do fogo. E aí você vai conseguir entrar essa semana bem, você vai conseguir entender o propósito do discipulado, você vai ser edificado, sua casa cresce, você alcança, você começa a cumprir o projeto de Deus para a sua vida.